Boa tarde. Meu nome é Zoraida Soares e eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, no curso de graduação em Psicologia. Antes eu gostaria de agradecer a presença e o aceite para participar da banca, a professora doutora Ana Lúcia Novaes, a professora e mestre Kátia Naum e a minha orientadora, professora e mestra Cíntia Craveiro. O tema dessa monografia, Psicologia e Bullying, possibilidade de conscientização em uma escola do município de Macaé. A escolha desse tema se deu pelo fato de que durante a graduação nós tivemos um interesse crescente por educação e por psicologia educacional e escolar, por entendermos que a escola reflete a sociedade em que vivemos. Os comportamentos agressivos entre estudantes algumas vezes são tidos como naturais ou uma fase da idade que passa, mas que podem desdobrar-se em outros comportamentos que comprometem as vítimas de bullying, gerando prejuízos de cunho psicossociais pela aquisição de comportamentos que interferirão em suas relações futuras. O registro dos resultados que obtivemos através das contribuições da psicologia, suas teorias e técnicas, a escuta e olhar diferenciado sobre o comportamento humano, foi o diferencial do trabalho realizado. Entendemos que, através da análise do comportamento, a psicologia possibilita a compreensão do bullying não só como um fenômeno, mas um comportamento observável e passível de prevenção e controle. Para Cleofante, uma pesquisadora, professora, ela tem um projeto chamado Educar para a Paz. O bullying é um fenômeno que se refere a ações agressivas e gratuitas contra uma mesma vítima, que ocorrem em um período prolongado de tempo e são marcados pelo desequilíbrio de poder. Ele difere de outros tipos de agressões justamente pelo fato de ser um comportamento repetitivo, deliberado e intencional, não se referindo a divergências de ponto de vista ou de ideias contrárias que provocam desentendimentos e brigas. A forma mais comum, mais simples que nós encontramos para explicar bullying a alguns adultos e aos adolescentes foi dizendo: só é engraçado quando os dois riem. Quando alguém, um aluno, um colega faz uma brincadeira e o outro não sorri, não acha graça, é porque ali já houve algum tipo de sofrimento. E se essa brincadeira ela é continuada, ela pode se tornar um evento, um episódio que podemos caracterizar como bullying. Nosso primeiro capítulo nós escrevemos sobre o fenômeno bullying. Dan Wallace, um pesquisador e o primeiro pioneiro na pesquisa do bullying, ele fala que o bullying é uma forma de tortura habitual em que um grupo ou um colega inflige, sujeita a outro colega e caracterizando o desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima. Silva e Vinha falam que o bullying ele é um fenômeno de múltiplas facetas e que ele tem características singulares e que mesmo assim as pesquisas sobre o bullying ainda são poucas e são recentes. As primeiras pesquisas no Brasil, nós encontramos o relato de Cleofante afirmando que até a década de 70 não havia medidas anti-bullying sendo adotadas, ainda que os professores percebessem a violência escolar, a agressividade, a intimidação, os comportamentos que indicavam essa violência eram tidos como parte do desenvolvimento humano ou uma brincadeira típica da idade. E a ABRAPIA, a Associação Brasileira Multiprofissional de Apoio à Infância e à Adolescência, foi criada em 1988 e a ABRAPIA implementou a pesquisa e avaliação do fenômeno. As características desse fenômeno. A ABRAPIA, ela coloca como principais características que nós podemos olhar o comportamento e perceber ali o bullying, que ele ocorre entre iguais e que há um desequilíbrio de poder, além de ser um ato repetitivo. Dan Wallace, o pioneiro na pesquisa sobre o bullying, ele coloca também esses fatores. Ele coloca a questão de ocorrer entre iguais, de ser repetitivo, de ter um desequilíbrio de poder e também quando há intimidação.
as características comportamentais. Como que acontece o bullying? Quais as formas, né, de comportamento que o bullying se apresenta? Martins fala que o bullying ele pode ser direto e verbal, direto e físico ou indireto. Sobre as implicações psicológicas, nós sabemos que são muitas, mas os autores Neme, as autoras Neme e colaboradores fizeram uma pesquisa entre 2000 e 2006 na literatura da psicologia que falava sobre o bullying. E elas destacaram 2 publicações que falavam sobre as consequências do bullying sobre as crianças, gerando depressão, gerando baixa autoestima, estresse agudo e também dificuldades nas relações sociais. E nós temos a literatura de Camargo, chamada Brincadeiras que Fazem Chorar, que falam sobre o perfil do agressor. Falam que são indivíduos, essa autora, ela coloca que são indivíduos que são impulsivos, facilmente irritáveis, com baixa tolerância à frustração, e as brincadeiras desses indivíduos são sempre com intenção de ferir. Nosso segundo capítulo fala da análise do comportamento e bullying. Segundo Skinner, o comportamento envolve o ambiente. Skinner fala do caráter relacional envolvido no comportamento, a importância das interações relacionais que envolvem o comportamento humano. Para entender as causas do bullying, consideramos a tríplice contingência para explicar a causalidade, o antecedente, a resposta e o consequente. Sobre a seleção por consequências, nós entendemos que os reforçadores podem aumentar a frequência das respostas aos estímulos. Um evento onde há bullying, frequentemente sem intervenção, a tendência é que este tipo de comportamento se perpetue. É sempre o indivíduo que se comporta, atua no ambiente e é modificado pelas consequências de sua ação. Nosso terceiro capítulo, nós falamos sobre habilidades sociais e bullying. Entendemos, através do Delprete, que as atividades vivenciais elas são muito importantes para ajudar no desenvolvimento de competências e habilidades sociais. E porque as habilidades sociais elas vão permitir que as pessoas, os indivíduos percebam os comportamentos inadequados e saibam transitar nos relacionamentos, e as atividades vivenciais colaboram bastante para isso. Delprete avisa, eles alertam que essas atividades vivenciais elas têm que ser adequadas ao grupo, de acordo com a competência e habilidade social que se quer desenvolver. Sobre trabalhar com grupos, nós escolhemos esse trabalho de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O trabalho realizado em grupo dentro de sala de aula são os que são mais eficazes para o combate ao bullying. Os principais déficits nós encontramos na literatura dos Delprete. Eles falam sobre habilidade de sobrevivência em classe. E eles dão um exemplo que os alunos tímidos ou agressivos, eles têm deficiências nessas atividades, justamente por não terem a competência, terem impedimentos comportamentais com relação a pedir ajuda, a fazer perguntas, responder perguntas, pedir mudança de comportamento, expressar a raiva. E esses são os déficits que nós podemos citar por agora, como exemplo. Sobre o quarto capítulo, nós falamos sobre direitos humanos e bullying. Nós entendemos que a educação para os direitos humanos é fundamental e deveria ser um tema bem trabalhado nas escolas, porque o que nós presenciamos na escola é a falta desse conhecimento por parte dos alunos e também de alguns adultos. E ele promoveria a prática cidadã, a prática de civilidade e despertaria para as práticas que infringem esses direitos. Daria também ferramentas para que houvesse um enfrentamento ao bullying. A violação dos direitos humanos presentes no fenômeno bullying são evidentes, e a gente pode citar o direito de ser respeitado, o direito de ser tratado com igualdade, e é o primeiro direito que nós percebemos que o bullying viola, o respeito e o trato igual para todas as pessoas. O objetivo geral desse trabalho foi promover a reflexão e conscientização sobre o bullying e suas consequências psicológicas.
Os objetivos específicos foram promover a compreensão de que todos são responsáveis por uma tomada de atitude em relação ao bullying, conscientizar os alunos sobre as consequências psicológicas do bullying, desenvolver habilidades sociais, promover reflexão e aprofundar os conceitos que os alunos têm sobre o bullying e direitos humanos, contribuir para a diminuição e ou prevenção de ocorrências relacionadas ao bullying. Esse último objetivo específico nós alcançamos em parte, porque nós conseguimos uma diminuição da ocorrência de bullying, mas a prevenção, nós entendemos que nós deveríamos ter mais tempo dentro da escola e desenvolvendo um projeto que envolvesse também os professores, os discentes e os pais, a família. Foi uma pesquisa de caráter qualitativo, questionários estruturados, semi-estruturados, atividades em grupo, dinâmicas vivenciais, apresentação de vídeos. Participaram alunos de 6º ano com idade de 11 a 13 anos. 43 alunos foram autorizados a participar. Iniciamos com 36 alunos. Após o segundo encontro, firmou-se um total de 32. A porcentagem de meninas foi de 56,3% e de meninos 43,7%. Nós desenvolvemos um delineamento experimental e realizamos 9 encontros. O primeiro encontro, nós aplicamos o questionário Kidscape. A intenção desse questionário foi ter uma visualização muito básica daquilo que os alunos entendiam sobre bullying e a ocorrência de bullying na escola, onde ocorria esse evento, qual a percepção do aluno sobre o bullying. Esse questionário Kidscape foi um questionário introdutório do nosso trabalho. No segundo encontro, apresentamos o vídeo A Peste de Janice, para que eles visualizassem a ocorrência do bullying dentro do ambiente escolar. O terceiro encontro, nós apresentamos a história do Zequinha, uma dinâmica. Apresentamos a eles a lista de direitos humanos interpessoais e depois aplicamos o questionário linha de base. Esse questionário linha de base teve por objetivo ver realmente a concepção do aluno sobre o bullying, sobre os atores do bullying e sobre qual seria a solução que eles dariam para esse evento, para esse fenômeno ser extinto, acabar e ser resolvido ali no ambiente de escola. No quarto encontro, nós apresentamos o vídeo da Lady Gaga, quando ela diz que sofreu bullying e que ela sofre as consequências do bullying até os dias de hoje, mostrando para os alunos as sequelas, as consequências psicológicas que seguem ao longo da vida do indivíduo. E Palavras Machucam, com o objetivo de mostrar o efeito do bullying direto e verbal. No quinto encontro, sexto encontro, sétimo encontro, nós nos utilizamos de vivências retiradas do livro dos Del Prete. No oitavo encontro, nós criamos uma dinâmica chamada Rede de Apoio Anti-Bullying, e o objetivo dessa dinâmica é que os alunos compreendessem que os atores do fenômeno não são apenas o agressor e a vítima, mas que todos que estão na escola, todas as pessoas que transitam no ambiente escolar, convivem com esse fenômeno, têm responsabilidade também de uma mudança comportamental. No nono encontro, nós fizemos o encerramento, tivemos a presença de 2 orientadoras educacionais, da diretora, e ali, junto com os alunos, nós fizemos a revisão de todas as atividades. 5 meses depois, nós voltamos à escola e aplicamos o questionário Follow-up. Esse questionário foi o questionário linha de base, contém 5 perguntas, mais 3 perguntas que foram anexadas, e o objetivo foi perceber, depois de 5 meses, o que ainda restou, o que ainda ficou do trabalho que foi realizado ali no projeto Anti-Bullying. No questionário vamos aos resultados. No questionário Kidscape, nós temos a primeira pergunta: você já sofreu algum tipo de intimidação, agressão ou assédio? 61,2% dos alunos sofreram bullying. Que idade você tinha? De 5 aos 11 anos. 73% responderam assim. 52% disseram que tinham sofrido algum tipo de intimidação nesse período de 1 ano ou mais. 41% disseram que sofreram diversas vezes. 39% disseram que o local foi sala de aula.
36% disseram não ter se incomodado, 36% disseram que sentiram-se mal. E quando perguntamos, né, sobre as consequências da intimidação, agressão, assédio para o aluno, 71% disseram não ter consequências, 19% disseram algumas consequências ruins e 10% que provocou a mudança de escola. O que você pensa sobre quem pratica a intimidação? Quem pratica o bullying? 46% disseram que sentem pena do agressor. Sua opinião de quem é a culpa dessa intimidação, dessa agressão? 36% disseram que era de quem agride, 14% de quem é agredido e 27% dos pais dos agressores. 55% foram meninas que se disseram agredidas, 75% disseram que eram meninos, que são os meninos que são os agressores. Que tipo de intimidação, agressão ou assédio você sofreu? 49% disseram que sofreu agressão verbal, 30% disseram que sofreram agressão física. O que poderia ser feito para corrigir o problema foi uma pergunta aberta. E você já intimidou, agrediu, assediou alguém? 64% nunca foram agressores. Sobre a pergunta 13, uma pergunta aberta, as respostas indicam que a compreensão dos alunos sobre o bullying ainda é perpassada por uma cultura de solução de conflitos vias punitivas. 48% dos alunos cogitam com a hipótese de solução a expulsão do aluno, permeando medidas punitivas, como chamar a guarda municipal, a polícia, o conselho tutelar. 28% se apresentam a favor de comportamentos de enfrentamento físico que demonstrem reação por parte da vítima, como dar o troco, juntar uma turma para bater no agressor. 13% entendem que a solução é contar para os pais e outros adultos, como professores e o diretor da escola. 7% acreditam que a solução seria a expulsão do aluno agressor. 4% não responderam. No nosso terceiro encontro, nós aplicamos o questionário, a lista de direitos humanos, interpessoais. E ali nós explicamos aos alunos o que seria a Carta Universal de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, e colocamos para eles 12 direitos humanos interpessoais, pedindo que eles escolhessem pelo menos 3 que eles achassem que fossem importantes, que tivesse ali no ambiente escolar. O mais votado foi o direito de respeitar a vida e a natureza, com 28,6%. Depois, o direito de ser ouvido e levado a sério, 25%. E depois, o direito de ser tratado com respeito e igualdade, 14,3%. Logo depois que nós apresentamos esse trabalho, uma semana depois, 3 alunas me procuraram dizendo que iriam reivindicar junto ao diretor o direito que elas sentiram que foram violadas no direito por parte de uma professora. Foi o direito de ser tratado com respeito e igualdade. E elas ali tiveram uma ferramenta, um instrumento de enfrentamento, de reivindicação e de denúncia. E esse conflito foi resolvido, o diretor entendeu que elas tinham um argumento, elas foram violadas no direito de ser respeitadas, serem tratadas com igualdade. O questionário Linha de Base, ele foi apresentado no terceiro encontro. E, como eu falei, para perceber o que o aluno compreendia sobre o bullying. O que você acha sobre o bullying? 100% disseram o comportamento errado. A pessoa que sofre bullying é vítima? 67,7% disseram sim, 25% disseram que é injustiçada, 21,4% disseram que é vítima injustiçada. Podemos ajudar alguém que sofre bullying? 71,4% disseram sim, 32,14% disseram não, 7,14% disseram talvez. Como? 35,71% fizeram menção à história contada e da dinâmica sobre direitos humanos interpessoais. Algumas frases: com os direitos humanos, se alguma pessoa vê o bullying acontecendo, tomar outra atitude, toda vez que ele lembrar vai se sentir mal. E foram frases que mostraram que eles estavam lembrando da dinâmica que foi feita e da história do Zequinha.
5 meses após, nós voltamos, aplicamos o questionário follow-up. As 5 primeiras perguntas, elas são iguais à do questionário linha de base. E nós vamos fazer aqui, né, uma comparação breve. Lá no questionário linha de base,